Graças a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Então vamos ler primeiramente uma passagem que está no livro do profeta Malaquias. Como manter sempre o ânimo. Por que tem pastor que abandona o ministério, desanima, sai da casa de Deus, ou se abate, ou até briga com Deus? Então são três fatores que temos que estar atento como igreja gloriosa. O texto básico está no livro de Malaquias. Malaquias está antes do evangelho de Mateus. Então vamos ler uma passagem, mas ao longo da semana vai dando a sequência. Malaquias capítulo 1, começando a leitura, no verso que vamos ler, a partir do verso 13, onde será feita a leitura. Então vamos fazer esta leitura. Malaquias 1, verso 13. Quem encontrou diz amém. Amém. Diz a palavra de Deus. E o povo de Deus está a dizer: eis aqui, Senhor, que esgotamento. Em outras Bíblias, ai, Senhor, que canseira. E a Bíblia então diz, em outras traduções, que a pessoa está estressada, na linguagem atualizada. E o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, porque vós ofereceis sacrifícios roubado, ou manco, ou até doente. Em outras Bíblias está roubado, coxo ou enfermo. Assim fazeis as vossas oferendas ao Senhor. Ser-me-á isto aceito, isso da vossa mão, diz o Senhor dos Exércitos. Pois maldito seja o enganador, que tendo ovelha no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa desprezada, porque eu sou o grande Rei eterno, diz o Senhor dos Exércitos, e meu nome será tremendo entre as nações. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então tome muito cuidado. Sempre que você começa a ficar triste, estressado, abatido, desanimado, cansado com a casa de Deus, ou com as coisas eternas, ou até mesmo com o seu casamento, com o seu noivado, ou com o seu trabalho, sempre que você nota que está aquela sensação que está esgotado, você pode ter certeza que você quebrou 3 princípios de fazer a obra de Deus, ou ministrar para Deus, ou está em apego a Deus, porque é Deus que nos renova. Nós vamos até citar depois uma profecia. Quem já sabe de cor, já sabe que ela diz, a alegria do Senhor. Então veja bem, quando promovemos a alegria ao Pai, vem a força para nós. Então veja que como produzir alegria para Deus, como também produzir tristeza para Deus. Então veja bem que os contemporâneos do profeta Malaquias chegaram no templo e falaram: que canseira, que desânimo, que enfado. Em outras Bíblias diz que eles vestiam até de luto, falavam: jejuamos, oramos, trazemos oferta, adiantando é nada, cadê Deus? E cadê Deus para nos abençoar? Então veja bem que então o profeta Malaquias, na ordem de Deus, responde em 3 níveis, e diz para eles: mas vós também, ao vir no templo, ao trazer as ovelhas, que eram os animais mais assim que a lei exigia para os sacrifícios, as ofertas, havia uma divisão de sacrifícios. Podia ser os bois cevados, até pombinho era aceito para a família menos abastada, mas em média eram as ovelhas. E então declarou o seguinte: que eles estavam cansados, afadigados, desanimados com Deus, porque eles quebraram 3 princípios de alegrar Deus. Que alguns traziam ovelha roubada. Então muitos tinham muitas ovelhas, mas para não diminuir o rebanho, então eles iam roubar de alguém que tinha mais, ou de noite, ou de madrugada, ou pegava a ovelha de alguém e pegava para eles, falava: agora vou dar para Deus, para não diminuir o seu rebanho. Outras pessoas iam no seu rebanho, não roubavam, não furtavam, porque tem uma diferença de roubo e furto. O roubo é uso de arma e de violência para obter algo de alguém. O furto, você pode entender que o furto é pegar algo sem ninguém ver, faz o furto.
Entra um ladrão na casa, mas não ofendeu ninguém, foi um furto. Mas se entrar alguém armado e produzir violência, aí é roubo. Então veja bem, que diz aqui, que a palavra está usando aqui um termo muito forte. Veja bem, que está declarando aqui, que oferece o roubado. Então veja bem que não está dizendo o furtado. Então está dizendo que há uma violência junto com a prática. Porque se falasse, está ofertando furtado, quer dizer que ia lá de madrugada, num curral de alguém, e pegava sem ninguém ser afligido. Mas está dizendo aqui que oferecia o roubado. Então veja bem que existia então violência. Entrava num pasto de alguém, num curral, num aprisco, e alguém estava lá, então alguém apanhava. Levava soco, pontapé, ou até algo violento de sanguinário. Ou até eles iam mascarados e produziam roubo e ninguém descobria. E isto se fazia naquele tempo. Então veja bem o que é isto hoje para a igreja. Oferecemos um roubado para Deus. Então roubado é algo que usa de violência. Então veja bem, hoje não temos que dar ovelhas para Deus, mas nós temos que todo dia dar o melhor para Deus. Levantar de madrugada, orar de manhã, vir na igreja, oferecer o melhor para Deus. Mas se você não oferece o melhor para Deus, você está roubando. Mas eu não estou usando de violência para Deus, tá? Por quê? Porque ao você falar, não vou orar hoje, não vou levantar de madrugada, estou com sono, não vou na igreja hoje, você nada mais, nada menos, você está usando de violência contra Deus. Ou seja, você está usando uma arma, que é a palavra. Não vou fazer, não quero. Então, é o que ocorre hoje. Então, e depois a pessoa fala, mas amanhã eu vou. Não, daqui uma semana eu vou. Mas aí você já roubou o dia antes o que era de Deus. Depois você vai ofertar, orar e buscar, e Deus vai responder. Depois a pessoa fala, que canseira, que enfado, eu não aguento mais ouvir esse bispo, essa igreja, eu não aguento mais nem ouvir falar de pastor, de Bíblia, estou enfadado. É o que ocorre. Por quê? Porque quebrou princípios da palavra. Mas se todo dia você der o melhor para Deus, então você vai ser atendido. Mas veja bem que alguns não davam roubado, alguns estavam dando o manco, o coxo, que era ovelha com a perna quebrada, a pata quebrada ou manca. E também Deus não aceitava, porque lá no cerimonial da lei, o sacerdote examinava as ovelhas e fazia de tudo para que as ovelhas pudessem ser as mais puras e tenras. Mas muitas vezes passava desapercebido e ofertava a si mesmo. Mas hoje, o que é a ovelha manca? Então é a falta da pessoa andar entrosado com o coração de Deus. A pessoa demora a tomar a posição, a pessoa fala, não, estou meio desconfiado, não, estou meio sabiado com as coisas, e está tendo muito escândalo nas igrejas, eu acho que eu vou parar um pouco. Mas você não tem que olhar para as pessoas, tem que olhar para o coração de Deus, fazer o melhor para Deus, para o Senhor. Você tem que dispor em doar-se, ajudar nos ministérios na igreja, envolver em tudo que pode, abrir o coração, falar, eu vou me doar pela obra de Deus. Então você é uma ovelha que não está manca nem coxa, você se dispõe a dar-se pela obra de Deus. Você pode ver decepção, você pode ver escândalo, mas quem vai te honrar é Deus, não é o homem. Quem vai te honrar é o Senhor eterno. Mas se a pessoa ficar olhando o homem, ele fica uma ovelha manca. Ele fala, não vou fazer muito não vou me envolver muito não, que depois eu me decepciono. E a pessoa, então, não está servindo a Deus, está servindo o homem. E acaba dando o pior para Deus. Depois vai falar, que canseira, não estou aguentando mais servir a Deus, estou muito desanimado. Mas porque serve a Deus relacionado aos homens e não a Deus, não se dispõe em dar o melhor para Deus. E outros muitas vezes dá a ovelha doente. Veja que a ovelha doente é a ovelha magrinha, não era perna quebrada nem roubada, mas ela estava dentro do rebanho. Mas veja bem, a palavra doença, ela tem uma derivação muito assim
ampla no vocabulário grego. Então a palavra doente, a palavra ela deriva de aquilo que propaga o mal, aquilo que traz a aflição, aquilo que contagia os outros para o mal. É o conceito amplo de doença. Então, oferecer ovelha doente. Então, o que é isso? É aquilo que propaga o mal. É aquilo que contagia os outros para o mal. Então, o que é isto hoje? É toda pessoa que está na casa de Deus que propaga o mal, que fala o mal, que dissima aquela dissimação de palavras ruins. Em vez de unir e ajudar, ele prefere criticar, comentar e destruir, ou apontar falhas e mais falha. Ou seja, podemos errar, mas não podemos contaminar as pessoas com mal. Podemos errar, mas a Bíblia diz para orar para cobrir multidão de pecado. A Bíblia não fala para comentar o problema, mas orar para cobrir multidão de pecado. Então, quando nós agimos assim, damos o melhor para Deus, temos disposição diária pelas coisas de Deus e usamos tudo para harmonizar, aí torna a igreja dos apóstolos. Veja bem, que a alma e o coração do povo eram um só. Então todo dia eles estavam dando o melhor, todo dia eles tinham alegria de fazer a obra de Deus com prazer, e eles não propagavam mal, não estavam preocupados em ser perseguido, atacado, mas a alma e o coração do povo um só. Então o Senhor aceitou e abençoou a eles. Então veja que na igreja primitiva, que tornou gloriosa também, apostólica, eles não ficavam enfadados, nem cansados, nem desanimados, mas eles oravam: Senhor, nos concede mais ousadia para mais ainda anunciar a tua glória. Não é o que está lá em Atos 4? Eles falam: Senhor, mais ousadia nós queremos, conceda mais ainda. Você já estava ousado para falar e ganhar alma e lutar até contra a morte. Eles estavam tão animados, falaram: Senhor, queremos mais ousadia. O que eles estavam querendo dizer? Que mesmo que viesse exércitos contrários, eles não iam nos animar. E Deus então transtornou o mundo por causa disso. Então veja bem, quando nós quebramos 3 princípios de alegrar a Deus, não vem força para nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Então esses 3 princípios, eles levam a alegrar o coração de Deus, e aí vem força para nós. Mas quando damos o roubado, quando damos o coxo, o doente, aí vai quebrar princípios, aí vai vir consequência, vai vir tristeza, amargura, canseira e enfado. E a pessoa começa a falar: que canseira, que demora, e não estou fazendo mais como fazia antes, estou assim arrastando, fadigado. É o diálogo, é a conversa de muitos um com o outro, ou é a conversa que mais se vê. Mas você dificilmente está vendo o povo de Deus orar: Senhor, conceda mais ânimo, mais e mais disposição para a tua glória manifestar. A maioria é canseira, enfado ou comentários dos problemas, e consequentemente não há como vir a força de Deus. Então por isso que pessoas desistem, pastores desviam, pessoas abalam-se, ou desanimam, ou se decepcionam, ou não servem mais a Deus, justamente por não dar o melhor para Deus. Nós não temos que olhar para as pessoas, mas a obra é para Deus, veja bem, de coração, de bom ânimo e de disposição. Se faltar um desses, não vem força de Deus para nós. Então não roube o que é de Deus, todo dia ore e adore ao Pai. Tenha prazer na casa de Deus, não seja ovelha manqueba, ou seja, difícil de andar, parada, porque a ovelha com as pernas quebradas, ela não anda, ela fica dando pulinho, anda para cá, para lá, mas não vai adiante, ou seja, tem medo de andar. Mas o cristão fala: não, a minha visão é Deus, é fazer a obra do Pai de todo o coração, me envolver, é me entregar pelas almas, pelas pessoas, evangelizar, interceder e com prazer e alegria. E ao mesmo tempo, seja uma pessoa que sempre dê a palavra de conforto, e não lance morte. Não seja ovelha doente, a doença propaga e contamina. Mas também lançar a palavra de vida, vai vir força de Deus. Então aí você nunca vai enfadar nem cansar. E geralmente, grande parte das doenças são psicossomáticas. Então psicossoma,
são palavras gregas. Psico, mente, soma, corpo. Então, a maioria das doenças são psicossomáticas, quer dizer, a mente reflete no corpo aquilo que a pessoa está vivendo. Então, se ele está roubando de Deus, Deus não tem como vir com alegria, a pessoa fica triste. A tristeza traz desequilíbrio hormonal, desbalanceamento químico do corpo, perde as defesas. A tristeza desregula os hormônios. Então veja bem, tem hormônios masculino, feminino, tem vários tipos de hormônio nas glândulas. Desbalanceando isso pode desencadear infecções, câncer, pode desencadear problemas pulmonares, sanguíneos. Vem doenças que não sabem nem por que veio. Então aí vem morte súbita, morte antes do tempo. Mas por quê? Porque criou-se uma situação que feriu a criação de Deus. Porque nós somos criados para adorar a Deus. Nós somos criados para ser íntimos amigos de Deus. Você pode ler lá em Gênesis. Deus nos criou para ser íntimos dele. E quando vivemos como Deus criou, vai vir a sua bênção para nós. É igual você, por exemplo, comprar, vamos supor um exemplo aqui, um microfone sem fio. Para que serve o microfone sem fio? Para captar a voz, ir para o amplificador e o som ir para o meio ambiente. Mas você vai usar um microfone como martelo? Você vai pegar o microfone para bater prego? O que vai ocorrer com ele? Não vai funcionar, vai quebrar. Então cada circunstância tem um objetivo. Então Deus nos criou para adorá-lo. Aí se nós usar a nossa vida para murmurar, para blasfemar, para fazer outra coisa, vai entrar em choque com a criação de Deus. Aí que vem mal, doença, opressão e destruição. Então nós temos que estar sempre em harmonia com a criação de Deus. E esses três fatores são fundamentais: o melhor para Deus, alegria no Senhor e disposição diária para Deus. Não olhar para a esquerda nem para a direita. E sempre usar a palavra para abençoar. Tem até um provérbio: a morte e a vida está onde? No poder da língua, na palavra. Então é necessário tomar muito cuidado. E quando cumprimos a palavra, Deus vai honrar. Então um dos fundamentos da igreja primitiva, que tornou gloriosa, é que eles produziram alegria para Deus e veio força. Por isso que todos foram usados. Então durante alguns dias nessa semana, nós vamos cada vez mais sermos um povo que produz alegria para Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Então essa é a parte introdutória da campanha para alguns dias. Obter saúde, vigor, renovação e a força de Deus sobre a nossa vida. Então é a primeira etapa de mais uma etapa de campanha. Então vamos agora dar uma salva de palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Então fique agora de pé. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. A base é a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos agora, ó Pai, orando, prosseguindo mais um culto, como muitos vieram à tarde, e renovando o voto da 7ª segunda-feira, e renovando esta campanha de igreja gloriosa. Pai amado, serão citadas várias profecias, várias passagens ao longo da semana, mas primeiro nós temos que entender que o plano de Deus, a criação de Deus, é sermos amigos de Deus. E nós não podemos então dar ovelha roubada para Deus, nem manca e muito menos doente, senão virá canseiro, enfado e doença e fadiga, que traz doença, que traz perda da saúde, e muitas doenças são psicossomáticas. Mas quando servimos a Deus com alegria, seremos renovados, sarados, prósperos e felizes. Ó Deus amado, opere poderosamente sobre todos nesta noite. Pai, honra a todos com saúde e vigor. Espírito Santo, Tu revela o profundo e escondido,
porque Deus predestinou todos a sermos a semelhança de Cristo. Espírito Santo venha nos mudar, nos transformar dia após dia, como está em Coríntios 3,18. Liclasse bialablaios, liclante soteriabladis. Bendito o nome de Jesus, o Filho de Deus. Aviva a tua obra, aviva o teu povo, aviva este santo ministério, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, graças a Deus. Todos digam glória a Deus. Todos digam amém, Jesus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo de Deus mostra duas pessoas na revelação que você tem tido ardume nos olhos ou lacrimação fora do comum. São problemas dos ductos lacrimal que o Espírito Santo está revelando e quer te curar, porque esse problema é quase silencioso. Depois que descobre, depois fica com perda visual. Mas antes que piore, Jesus já te dá a cura e o milagre.